gente, estamos aqui com vocês com mais um MielomaCast e hoje o nosso papo é sobre cuidar, é sobre o impacto do mieloma na família, é sobre superar medos, superar desafios para ficar bem. E hoje a minha convidada é a Francine. Francine, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite para dar um pouquinho do meu depoimento para tantos amigos dessa jornada. É isso aí. Eu sei a história da Francine, mas eu vou fazer de conta que eu não sei. Francine, me conta a tua história. Quem que tem mieloma na sua família? O meu pai, que hoje tem 77 anos. Ele que tem um mieloma múltiplo. Quanto tempo ele tem mieloma? Desde 2019. Diagnosticado desde 2019. Ah, então são só 4 anos. Isso. Né? Então ele nem fez transplante, né? Não, ele nunca foi elegível ao transplante. Dá pela idade, né? Quando foi elegível. Principalmente pelas comorbidades que ele tem. Ele tem muitas. Ele brinca que ele é o pacote completo de comorbidade. Quando começou a jornada do mieloma, eu conheci o seu Hermes. E o seu Hermes foi um grande apoio para nós, porque aos 72 anos ele chegou a fazer o transplante na Beneficência aqui em São Paulo. Então eu tinha muita esperança, mas os médicos conversaram que o transplante não é a única alternativa, que hoje nós já temos várias, e aí eu fui entendendo tudo e fiquei um pouquinho mais tranquila. Me conta como é que foi quando vocês receberam o diagnóstico? Seu pai teve o quê? Dor? O que ele? Fratura? No início de 2019, ele teve uma pneumonia muito grave, em março. Ele estava muito pálido, ele tinha muita anemia e muitas dores. E aí ele teve essa internação por pneumonia. Quando nós chegamos no hospital, os médicos fizeram uma bateria de exames. Ele foi diagnosticado com problema renal gravíssimo. E aí, aquela investigação e uma intimação mesmo para nós. Vocês já sabiam que ele tem problema renal? Ele fuma? Ele faz uso de alguma coisa? Vocês têm... chegaram a perguntar se nós tínhamos aves, pássaros em casa, porque a pneumonia dele foi muito complexa de tratamento para responder. E, ao mesmo tempo, a internação dele foi muito grave. Foi um milagre ele ter passado daquela internação. E aí, começamos a investigar. O meu pai vem de uma família que ele perdeu 3 irmãos por problema renal. Então, o problema renal para nós era recorrente. Ninguém suspeitou que pudesse ser alguma doença assim, completamente diferente. E aí, depois disso, que foi excluída essa questão da anemia por problema renal, que a nefrologista olhou para nós e falou assim, tem alguma coisa muito errada, procure um hematologista com urgência. E aí já tinha mais ou menos uns 6 meses de tratamento. Entendi. Então, assim, primeiro, então, vocês não tinham tido impacto de um câncer. Vocês estavam achando que era problema renal. Exatamente. Como é que foi quando vocês ouviram a palavra um câncer da medula óssea? Como que foi para a família? Você tem mãe também, né? Tenho. Minha mãe também é irmãos? idosa. Tenho 2 irmãos mais velhos, que moram distante. Então, o tratamento acaba ficando todo comigo. Mas como é que foi o impacto emocional? Foi um choque. Porque quando saiu o resultado... Você estava junto quando eles contaram? O tempo todo. E aí eu tive acesso aos exames primeiro, né? E aí faltava 1 mês para conseguir a agenda com a consulta com o hematologista para o retorno. E aí eu, desesperada, consegui a agenda com... Tava lá, escrito câncer no exame, com um oncologista. E aí nós fomos até lá, consegui o encaminhamento para o oncologista e era para o dia seguinte. E aí eu pensei, câncer, oncologista, vou... E ele já vai começar o tratamento. E eu cheguei nesse dia e o oncologista virou e falou assim, eu sinto muito, eu não posso fazer nada por vocês. Porque de todos os tipos de câncer que eu cuido, esse é um dos poucos que não fica comigo. Realmente, pelos exames, seu pai tem um mieloma múltiplo, mas não é comigo. E aí meu pai olhou para mim, meu irmão estava acompanhando, e eu sou a caçula, né, dos irmãos mais velhos. E naquela hora, a minha vontade era desabar e chorar. Porque como bom caçula, né, sempre faz. E o meu pai olhou no fundo dos meus olhos e ele esperava que eu passasse confiança. Então, aquele dia eu engoli tudo que eu estava sentindo pro meu pai se sentir seguro do meu lado. E aí eu consegui levar ele, por ajuda de algumas pessoas naquele mesmo local, até um hematologista. Mas foi muito difícil. Ele tem convênio, né? Tem convênio. Tem um convênio, é 100% rede própria, não atende outros lugares específicos. E quando eu tive o papel, né, os exames na mão, antes da consulta, eu fui atrás. Mas
como todos os brasileiros, né? A gente joga na internet e vai pesquisar. E aí a gente encontra aquela informação. Grau 1, grau 2, grau 3 do mieloma múltiplo, expectativa de vida. E meu pai tinha todas as comorbidades. Problema renal grave, anemia profunda, dores ósseas. E aí eu olhei e falei assim, meu pai tem 6 meses de vida? É isso? E os médicos falaram, pode ser isso, pode ser um pouco mais, ninguém sabe. E aí eu olhei aqueles papéis e pensei, como é que eu vou falar para o meu pai isso? Porque a gente chega na consulta de um convênio é 20 minutos, depois já tem um outro. Eu fui conversar com meu pai um dia antes com eles. Falei assim, olha, esse realmente é o diagnóstico, nós vamos passar no médico, mas a gente não tem tempo de chorar e ter aquele desespero do diagnóstico da doença na frente do médico. Eu preciso ser prática com ele para saber o que eu posso fazer para te ajudar, para passar essas dores, né? Então, foi muito difícil. E eu lembro que, assim, meu maior medo era que meu pai não aceitasse o tratamento. Porque o tratamento é dele, não é meu. Eu não posso impor nada para ele. Eu cuido dele, eu apoio ele incondicionalmente no que ele aceitar ou não. E aí, eu conversei com ele, eu virei e falei assim, a cura... Aquele dia, eu lembro claramente, eu ajoelhei nos pés do meu pai, e falei assim, a cura, a medicina ainda não tem. Pode ser que surja ao longo do tempo. A cura vem de Deus, mas eu te prometo que eu vou estar junto com os médicos para fazer tudo para que você deixe de sentir essas dores horrorosas e possa ter uma noite de sono. E ao longo dessa jornada foi o que eu consegui. Né? Deu certo. Como ficou sua mãe? Minha mãe entrou em depressão profunda. O grande amor da vida dela, esse mês, agora, semana que vem, eles completam 49 anos de casados. Então, o grande amor da vida da minha mãe sempre foi o meu pai. Eles casaram quando eles tinham uns 20 e poucos anos, mas a minha mãe conheceu ele com 14, 15. Desde aquela época, ele sempre foi o grande amor da vida dela. Ela entrou numa depressão profunda. Então, eu tinha toda a correria com o meu pai, indo aos médicos, quimioterapia, tratamento. Minha mãe indo ao neurologista para tratamento da depressão. E, ao mesmo tempo, eu com a minha casa, meu marido e meu trabalho. E sua sogra? Que mora com você também? Minha sogra passou a morar comigo nos últimos 5 meses. Então, nessa última... Não estava ainda lá. Ainda não. Mas o meu marido sempre cuidou do tratamento dela. E como foi para você? Porque a gente falou pro seu pai, falou que você segurou a onda, falou da sua mãe. Como é que foi para Francine? Como é que você se sentia? Hoje, eu olhando, eu percebo que, Cristine, eu me anulei completamente. Se eu olho os primeiros anos do tratamento, de 2019, 2020, eu não lembro quem eu fui. Eu fui um automático, um piloto automático, correndo atrás de tudo para conseguir esse tratamento para o meu pai. Hoje, eu consigo enxergar isso. Com tratamento, tá? Hoje eu sei quem eu sou, eu sei as coisas que eu quero, os sonhos que eu quero para mim, para os meus pais e para minha família da melhor forma possível. Mas por muito tempo eu agi em piloto automático. Não, e a gente fica no piloto automático mesmo, né? Demora para cair a ficha. Demora. Porque você não se dá o direito, né, de chorar ou de passar mal, porque você fala, quem está doente é a pessoa que precisa de mim. Eu sempre passei isso, né, com a minha mãe, então eu sei como é se sentir. Você não se dá o direito de chorar, nem nada. A gente se anula porque a dor não está em nós. Então, a gente não se sente no direito de sofrer, porque a dor está do paciente. O que eu tenho que fazer? Dar o suporte incondicional. Só que quando eu dou o suporte incondicional para o paciente, eu esqueço que eu também preciso de suporte. E aí, a gente acaba pagando um pouquinho a conta na frente. Você foi fazer terapia, alguma coisa? Não? Eu comecei a fazer terapia por um tempo, e aí eu parei e retomei agora. Terapia, tratamento com os médicos, né, endocrinológico e tudo mais, e também agora com o tratamento com o psiquiatra. Porque esse ano eu tive uma conversa muito séria com o hematologista do meu pai, com a nefrologista, a assistente social esteve junto, e aí a gente conversou sobre essa última parte da jornada do meu pai. E, ao mesmo tempo, com toda essa questão da doença da minha sogra, que tem Parkinson junto, acabou sendo uma carga emocional muito grande. Então, agora, eu tô cuidando de mim também. Seu pai está em tratamento? Meu pai, desde que ele teve o tromboembolismo pulmonar em
junho de 2021, foram suspensos todos os remédios dele. E o mieloma está voltando gradativamente. Ele nunca entrou em remissão. Ele fez o primeiro protocolo, aí ele fez o segundo, na pandemia, que foi em casa. Mas aí, em junho de 2021, ele teve o tromboembolismo pulmonar. Como a medula já não respondia muito bem ao remédio que ele estava usando, que era talidomida, o médico optou por suspender. Ele voltou em maio a fazer o uso somente do Zometa por conta dos ossos. Então, pro mieloma em si, ele não faz uso de nenhum remédio e ele está muito bem. A doença está voltando devagarzinho. Exatamente. E a tua mãe, como é que ela está hoje? Hoje ela está bem. Assim, são altos e baixos. Tem dia que ela não está bem, mas a principal ajuda que ela recebeu, além do tratamento médico, né, dos remédios para depressão, que são importantíssimos, foi o grupo de apoio com a psicóloga que a IMF trouxe. Porque ela não aceitava de jeito nenhum passar em psicólogo. Ela achava que não precisava, que não tem outras pessoas que precisam, ou não vou sair de casa porque eu não quero deixar seu pai sozinho, porque tem aquele período que você tem que se deslocar até lá. E aí, quando eu consegui fazer com que ela passasse no grupo com somente cuidadores, com familiares, fez muito bem para ela. Porque ela viu outras realidades, melhores e piores. Mas ela se deu conta que o meu pai era um excelente paciente. Ele não se nega a tomar remédio, ele aceita o tratamento. Ele tem os picos de humor que todo mundo tem por conta do excesso de remédio ou das dores, mas que, no todo, ele era um excelente paciente. Então, mudou essa chave na cabeça dela. Ao encontrar outras realidades. Por exemplo, meu pai, graças a Deus, não teve nenhuma fratura. Então, isso não impediu ele de continuar tendo as autonomias básicas, que é comer, dormir, tomar banho, que para um homem tomar banho sozinho é extremamente importante. Ele já teve AVC, ele já passou por isso, né? De depender dos outros. Ele teve um AVC em 2005, há muito tempo atrás. Mas ela se deu conta do quão boa era a nossa realidade. Que bom, né? É muito bom. E seus irmãos? Meus irmãos moram muito longe. Tenho um irmão que mora no Rio Grande do Sul, né? Ele passou no concurso público e foi embora para lá. E eu tenho um irmão que mora perto de Catanduva, naquela região aqui do interior de São Paulo. Gente, onde é? 6 horas. Ela falou longe, eu pensei que ela falou Roraima, Rondônia, Acre, sei lá. É tudo perto. Quando a gente tem condições de estar perto, fica um pouco mais fácil. Mas eles passam por... Eles têm filho, família. Então, passam por problemas, desafios pessoais também. Então, acaba que cada um fica com o seu desafio, né? É porque você não tem nenhum, sabe? Você não tem família, não tem trabalho. Gente, eu adoro provocar. Mas é verdade, né? Porque sempre tem alguém que pega o tratamento e vai junto, né? Sempre tem um cuidador mora. Mas a gente precisa sempre lembrar a família que eles têm que estar ali. É muito necessário. Porque a gente tem uma sensação muito grande de missão cumprida, sabe? Então, independente do que aconteça com a pessoa, se a pessoa fica com a gente mais 30 anos ou mais 3 meses, a sensação é que você fez tudo o que você tinha que fazer. E isso é uma coisa muito boa. Essa sensação que eu tive com a minha mãe. Eu fui companheira, fui amiga, fui cuidadora. Então, eu tinha sempre a sensação de que a minha missão tinha sido muito cumprida e com louvor, né? O que eu posso te falar sobre a família é que ao longo desses 4 anos, e graças a Deus eu tive esses 4 anos com meu pai, eu já passei por um misto de sensações. Eu já me senti abandonada, eu já me senti com raiva de quem... Às vezes nem pergunta como eu estou, ou como eu dou conta, ou como você consegue levar seu pai no médico, fazer os exames, trabalhar e ainda estar empregada. Mas na minha jornada, eu chego a marcar consulta para o meu pai 6 da manhã, 6:30 da manhã. É puxadíssimo para eles. Mas o que eu posso fazer? Chego o mínimo de tempo atrasada no meu trabalho. Graças a Deus, eu tenho uma empresa extremamente compreensiva. O meu chefe, que é o diretor da empresa, o pai dele, a família, já passou por problemas parecidos. Então, o pai dele também, ele tem linfoma, né, que é uma doença agressiva. O pai dele acho que já está no 2º ou 3º tipo de câncer diferente. Então, eu estou em uma empresa que me acolheu. Óbvio que eu tenho
cobranças e não são leves. Toda empresa precisa de rendimento, precisa do funcionário. Mas nos momentos que eu mais precisei, eles me apoiaram muito. Diferente de todo o restante. Eu tive pessoas que me apoiaram muito, há muitos amigos na minha jornada. E aí eu falo que ter amigo, quem tem amigo tem tudo. Porque era eu sozinha com os meus pais. Às vezes amigo tá mais próximo que a própria família, né? 100%. Não é? 100%. Os amigos perguntam como nós estamos, o que nós precisamos de ajuda. Já teve caixa de remédio que eu, simplesmente por desabafar, os meus amigos chegaram na porta da casa dos meus pais com a caixa do remédio. Falaram assim, olha, não se preocupa com isso, cuida do que você tem que cuidar. E é desesperador, porque a gente só quer tirar a dor de quem a gente ama. E sozinho é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Porque seu marido tem também o desafio da mãe dele, né? Que ele precisa... quem conhece essa história sabe que não é fácil, né? Não é fácil. É 100% de correria. E no meio de tudo isso, o cuidador precisa lembrar dele, né? É curioso isso, porque eu não me identificava como cuidadora, sabia? Eu descobri nos nossos grupos isso. Porque geralmente a gente acha que cuidador é só quem recebe por aquele serviço, né? Então, tem o técnico de enfermagem, tem o cuidador que tem a formação do curso, tem tudo aquilo. Então, a gente acha que o cuidador é aquele que recebe. Só que nós somos cuidadores e muitas vezes o trabalho pesado tá com a gente. Você sabe que a gente está mudando, a MF lá nos Estados Unidos, está mudando a palavra caregiver, que é cuidador, para care partner, parceiro de cuidado. E a gente está mudando devagarzinho essa ideia de que cuidador é cuidador, mas tem o care partner, o parceiro de cuidado. E a gente até gravou os nossos últimos podcasts com uma psicóloga e eu falei exatamente para ela, eu falei, agora é parceiro de cuidado, não é mais cuidador. A gente está... Parceiros de cuidado também precisam de cuidado. Precisa, né? de Porque muito. é um parceiro mesmo, né? É mais do que um cuidador, é um parceiro de vida. E tudo que nós fazemos, ao contrário de quem trabalha com isso, nós fazemos 100% por amor, né? Nós nos dedicamos aos nossos parentes, sim, por puro amor. E nós sofremos muito mais, né? Porque quem trabalha com isso ainda tem aquela... que separa entre o profissional e o paciente, né? Eu estou cuidando do meu paciente, mas nós não. Eu estou cuidando do meu pai, eu estou cuidando da minha mãe. E é pesado, porque vem a carga emocional junto, tem todos os medos de perder quem a gente ama, sim, as dores, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. E a gente tem que entender que... como é que fala? Assim, quer dizer, que isso... é maravilhoso, mas a gente tem que aprender a ter um espacinho pra gente. O que você faz que te dá prazer, que é pra você, com seu marido? Hoje, nós, por exemplo, saindo daqui, nós vamos pra casa dos nossos melhores amigos. Nós somos compadres 2 vezes. Somos padrinhos de casamento deles e agora do filhinho mais novo deles. E nós vamos pra lá ficar, ter um final de semana nosso. Então, a gente consegue ter esses amigos que nos acolhem. Então, são os finais de semana que nós desligamos completamente de tudo. Nós temos procurado tentar viajar, sair, ficar ausente de tudo para ter nosso momento junto. Hoje, nós percebemos essa necessidade. Sozinha, assim. Francine, o que eu preciso fazer por mim? Eu percebi que eu precisava fazer exercício físico, percebi também com cobrança dos médicos, né? Mas tenho feito pilates 2 vezes por semana, então eu percebi que eram os momentos que eu voltei a sorrir. Em toda a semana, assim. Eu passava a semana inteira pesada, cansada, resolvendo problema, pensando nas coisas, e eu voltei a sorrir nesses momentos do pilates, porque era um momento meu. E aí, como eu não tinha muita coordenação motora, não tinha muito conhecimento de nada, eu tinha que ficar 100% focada no exercício, né? Que a professora fala, isometria, fazer correto e tudo mais. Então, eu percebi que eu não pensava nos problemas no momento do exercício. Então, tem me feito muito bem. E aí, além do acompanhamento médico com endócrino, porque às vezes a gente se sente triste, se sente cansado, se sente deprimido, e não é nada 100% depressão. São vitaminas, minerais que nós precisamos, né? E eu fui fazer meus exames, eu estava com uma anemia profunda, eu estava com carência total de vitaminas, e eu achando que era só depressão. E não era, né? Achando que era depressão por causa desse período todo carregando o mundo nas costas. E não era só isso. Então, a partir do momento que eu fiz essa reposição com a endócrino, eu melhorei muito. E aí, eu passei a ter um acompanhamento
psicológico, eu retomei esse acompanhamento psicológico, aceitei iniciar o tratamento psiquiátrico, então agora eu estou com os remédios para depressão, mas numa dose muito menor do que seria se eu não tivesse diagnosticado todas essas carências de vitamina. Entendi. Puxa vida, né? Então, gente, é isso. A gente já está chegando no final do nosso papo e eu queria que você contasse para aquela câmera ali qual o conselho que você dá para quem é parceiro de cuidado. Nós precisamos também lembrar que nós precisamos de cuidado. Não é só cuidar de quem nós amamos. Nós precisamos estar firme e forte para dar todo o suporte que eles precisam. A dor é deles, mas nós somatizamos muito isso dentro da gente, porque nós queremos quem a gente ama a qualquer custo do nosso lado. E os médicos dos meus pais, eles sempre foram muito sinceros comigo. A dor é dele e você precisa fazer o melhor por ele, não por você. Não para querer ter seu pai a qualquer custo, porque o a qualquer custo, para mim, pode significar dor para ele, né? Uhum. Então, eu faço o melhor pelo meu pai, eu entendo isso, que nessa jornada eu tenho que fazer o melhor por ele, para que ele tenha qualidade de vida e, principalmente, para que a gente tenha bons momentos de qualidade na memória, né? Para que eu não fique só cobrando, brigando por um tratamento, brigando a todo momento. Você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado, você vai cair. Aqueles riscos que tem, né? Tem que tomar o remédio na hora certa. O que eu percebi é isso. O cuidador, ele precisa cuidar de si. Por quê? Porque, às vezes, a gente perde momentos de qualidade brigando pelo melhor por quem a gente ama. Só que é brigando, né? A gente precisa estar do lado de quem a gente ama sendo feliz. Um aprendizado que ser parceira do seu pai de cuidado trouxe para você? Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Eu como caçula, eu com 2 irmãos mais velhos, então eu nunca precisei resolver muitas coisas, né, dentro de casa e passei a resolver 100% das coisas. Nós somos capazes, sim, de cuidar com muita força de quem a gente ama. Família? Família é tudo. E apesar das divisões que isso acontece, é um aprendizado também. Então, a gente está do lado de quem a gente ama, a gente cuida de quem a gente ama da melhor forma. Então, que nem eu, qual é a melhor forma para mim? Eu não terei arrependimento nenhum ao longo da minha jornada por tudo que eu fiz. E os cuidadores precisam saber que cada um terá um peso na consciência de ter feito ou não. Faça o seu melhor pela sua família. E a família IMF? A família IMF me acolheu no dia mais desesperador da minha vida, que foi aquele dia que eu abri o diagnóstico. E por incrível que pareça, a minha colega que trabalha, minha melhor amiga do trabalho, trabalha do meu lado, virou e falou assim: esse câncer é raro, mas o meu melhor amigo é líder do grupo. E era o Bruno. E nós somos de Santo André. E aí eu fui acolhida pela família IMF. Meu grande desespero é que eu achava, assim como os outros tipos de câncer, que o transplante traria cura, né? E para o mieloma ele traz inúmeras possibilidades, mas nós ainda não temos a cura. E eu tive um acolhimento incrível. E assim como eu recebo mensagens hoje de muitos cuidadores que eu converso, a gente conversa de madrugada, foi o que eu falei. Hoje vai ser a primeira noite que eu vou conseguir dormir tranquila. Então, a família IMF nos traz acolhimento. E ser líder? Porque a Francine, para quem não sabe, ela é uma das líderes do grupo Amor Múltiplo de São Paulo. Ser líder, para mim, é acolher da mesma forma que eu fui acolhida. Então, eu tenho muito essa missão dentro de mim, porque nós chegamos desesperados, chorando, sem chão. Porque o único diagnóstico que nós temos é o que está lá na internet. A gente não tem muito tempo de conversar com o médico, não tem um acolhimento, porque o médico ele tem a consulta muitas vezes. Dificilmente a gente tem uma consulta padrão da doutora Priscila, que eu passei com a doutora Priscila Cury. Então, o grupo de apoio, a família IMF, é um acolhimento, ser líder. Para mim, é acolher as pessoas da mesma forma com que eu fui acolhida para falar. Tem esperança. Calma, a jornada é diferente para cada um, mas tenha esperança.
Isso mesmo. Gente, vocês sabem que eu, né, fui a parceira de cuidado da minha mãe, então eu tenho por vocês meu profundo respeito, meu carinho. E a minha mensagem é: aproveitem a pessoa que tem mieloma e está perto de vocês. Que a melhor coisa do mundo é a gente poder falar eu te amo, é falar você é importante para mim. É super importante a gente manter essa conexão, porque a vida é uma caixa de surpresa, né? Da mesma maneira que a gente recebe um diagnóstico de alguém que a gente ama, tanta coisa acontece na vida da gente que está fora da nossa mão. Então, vamos mostrar para as pessoas que a gente ama o quão importante eles são para nós. Essa é a minha mensagem, é o que eu queria deixar hoje para vocês. Francine, obrigada. Eu que agradeço. Então, e a gente volta até a próxima. Muito obrigada.